E aí, gente, como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje, dia de rodada do Campeonato Brasileiro. E hoje nós vamos ouvir aqui o professor Renato Gaúcho. Teve polêmica envolvendo o goleiro Adriel do Grêmio, então a gente vai ouvir um pouquinho. Vamos ver se a gente chega nesse ponto da coletiva, tá? Tentar chegar, não sei em que ponto que tá. Ele vai falar sobre o assunto, foi afastado, vamos ver. Vamos ver se. Vamos tentar chegar lá. Vamos tentar chegar lá. Antes de mais nada, né, a gente vai fazer o giro pelas notícias esportivas, então deixando os créditos aqui ao Globoesporte.com, a agenda do dia. Não sei por que os amistosos estão aqui, acho que é por ordem alfabética, né? Se você se perguntar o porquê os amistosos estão aqui, é ordem alfabética, é o primeiro jogo da lista. Mas vamos seguir. Vamos seguir, Campeonato Brasileiro. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. O São Paulo venceu, estreia, acho que a melhor estreia possível para o Dorival Júnior. E antes de passar pela rodada, eu queria trazer uma notícia esportiva, a única notícia esportiva que a gente vai ouvir, a outra é em relação a essa polêmica ausência do Adriel na equipe do Grêmio. Galera elogia Dorival e dedica a vitória do São Paulo a Rogério Ceni. Para mim é um pai. Mais uma vez matéria do GE, deixando os créditos aqui, né? Então fica aquela coisa. Rogério saiu com ele ao longo da sua jornada como treinador, ele foi ganhando uma certa fama de ser um cara meio arrogante, se é que a gente pode dizer assim, né? Um cara meio prepotente, se é que a gente pode usar esse termo, né? À medida que ele foi passando pelos clubes, no Fortaleza nenhum problema, no Cruzeiro já houve problema, né? Aquele caso do Dedé, tá dando discurso no vestiário, o Rogério Ceni saiu. No Flamengo houveram ruídos em relação a isso, mas a gente vê, pelo menos os principais líderes do elenco, toda vez que encontram com o Rogério Ceni em jogo, eles vão lá e dão um abraço bem caloroso no Rogério. Se não houvesse um clima amistoso, os jogadores poderiam até lá e abraçá-lo, mas o Rogério não é disso. Então não acho que houve problema de vestiário tanto assim no Flamengo. No São Paulo, agora a segunda passagem, também. É polêmica em relação a ser um cara, não diria, cara assim, na gíria popular, vai, arrogante, prepotente. Eu sempre defendi esse lado do Rogério, até por muitos e muitos relatos de jogadores que jogaram com o Rogério Ceni, elogiando a postura dele. Diz que é um cara que cobra muito, né? E no São Paulo, nessa segunda passagem, houve também esse ruído e o Caleri sai em defesa do treinador. O Caleri, realmente, um dos poucos jogadores do São Paulo, do Rogério Ceni, que estava sempre brigando, né? Sempre brigando. Ele tá sempre disputando, sempre lutando. Ele, naquele jogo da Copa do Brasil, não, da Sul-Americana contra o Puerto Cabello, né? Puerto Cabello, se eu não me engano. O Caleri foi um dos poucos que você via que ele realmente estava disposto a lutar para o Rogério Ceni não cair. Não estou dizendo que os outros fizeram de tudo para ele cair, mas os outros você não via muita dedicação, você não via muito esforço. O São Paulo ganhou porque, né, é um time horroroso, não tinha como. Os caras foram um ritmo lento, marcha lenta. O Caleri é um dos poucos desse elenco tricolor que todo jogo brigava e lutava pelo Rogério Ceni. Não estou dizendo que os outros eram antiéticos e não faziam isso, mas quando você viu um time apático em campo e o centroavante que não recebe bola lutando que nem um louco para vencer o jogo. Então você vê que ele realmente, tudo que ele fala em relação ao Rogério, existia uma admiração muito grande. E é legal ver isso. É legal porque mostra que pode ser que alguns atletas não gostem do temperamento, da forma do Rogério lidar com os jogadores, pode. Mas tem muitos outros que gostam do Rogério. E eu acho que gostar do Rogério gostam do pacote, gostam desse estilo também. Falei, vou repetir, eu não acho o Rogério Ceni um cara arrogante, eu acho que ele é um cara muito direto. Com o Rogério Ceni não tem papas na língua. Ele não é aquele cara que, ó, primeiro você dá aquela maciada. Não, que mané amaciar, velho? Aqui todo mundo é adulto, eu vou mandar o papo. O papo tem que ser reto com o Rogério Ceni. É nesse ponto. Isso não quer dizer que ele é arrogante ou prepotente, ele dá o papo reto. Se você se incomodar para ele, ele falou o que ele precisava falar e vai embora. A vida dele segue, né? E isso é o que muitos jogadores, ex-jogadores que jogaram com o Rogério falam dele. É um cara que dá o papo reto. Ele é direto, ele é objetivo. Ele não vai ficar.
Ah, veja bem, não é assim, pega leve, pô, por que que postou? Não precisava disso. Com ele não tem essa, mano. Com ele não tem essa. Então, mais uma amostra de que pode até ter problema com algum jogador ou outro que não consegue lidar muito bem com o fato de alguém ser muito direto, que às vezes machuca de fato, né? Mas tantos outros gostam muito do Rogério Ceni e aqui o Caleri dando recado, né? Todos sabem como é o Dorival, ele fez o simples. Isso que anima o torcedor tricolor, e eu acho que esse é um dos motivos pelos quais eu acho que o Dorival tem tudo para fazer uma passagem bem sucedida dentro das limitações desse elenco do São Paulo. Tentou fazer o que vinha fazendo o Rogério, mais ou menos, não é bem assim. Eu acho que o Dorival já óbvio que ele tenta aproveitar ao máximo do trabalho do Rogério, mas você já vê alguma coisa diferente. Talvez ele tenha pensado o mesmo esquema tático, talvez, mas a vontade dos jogadores foi muito diferente. Isso é uma coisa que ele falou na coletiva, de pelo menos mudar a postura. E é engraçado, né? Saiu o Rogério Ceni e os caras dão a vida no jogo. Foi um jogo, já vou falar do jogo. E o quanto que eu acho curioso isso, né? Acho que mudamos algumas coisas, foram bem, mas não quero deixar de agradecer ao Rogério, que para mim é um pai futebolisticamente. Essa vitória também é para ele, discursou o Caleri, né? Então aqui fica a homenagem do Caleri para o ex-treinador agora do São Paulo, Rogério Ceni. Vamos para a agenda do dia. O Fluminense venceu o Atlético Paranaense por 2-0, um primeiro tempo amplamente dominado pelo tricolor das Laranjeiras. O segundo tempo já foi mais equilibrado, mas o Fluminense mantém a sua supremacia, se é que a gente pode dizer assim, esse bom momento, esse grande momento, os gols marcados pelo Lima e pelo Nino, e depois a coletiva, o Fernando Diniz ficou um pouquinho bravo com algumas perguntas. Pô, provavelmente o Diniz nunca vai me ouvir. Provavelmente, a gente fala provavelmente porque nunca diga nunca, né? Mas provavelmente o Fernando Diniz nunca vai me ouvir. E se me ouvir, ele provavelmente ele não vai ele não vai me escutar, né? Ele não vai ver as boas intenções nas minhas palavras, mas queria pedir pro Fernando Diniz pegar leve, né? Um pouco nas respostas. Eu sempre fico um pouco chateado, às vezes fico bravo quando o treinador ele responde de forma muito bruta, se é que, se é que a gente pode dizer assim, muito bruta com o jornalista, com o repórter. Óbvio que algumas perguntas elas às vezes pro treinador, elas são muito maldosas. Pro treinador, ele tá ouvindo aquilo, para ele é uma ofensa. Para ele pode soar como maldosa, mas é, cara, um pouquinho de paciência. É só um pouquinho, não precisa de muito. É só um pouquinho. Porque às vezes soa arrogante, às vezes soa soberbo. E isso é ruim, cara. Isso é ruim porque você começa a ganhar, cara, impopularidade. E você sabe que, pô, se algum jornalista, algum setorista, algum youtuber se sentir magoado e ofendido, esse alguém vai te caçar, cara. Esse alguém vai te bater. E a gente sabe que isso gera engajamento, isso, a gente sabe que isso são influências, então isso influencia outros torcedores que por uma coisa ou outra vão pegar no pé, sabe, desgastando um trabalho de maneira desnecessária. Não estou falando que é falta de profissionalismo, é normal do ser humano. Você pergunta uma coisa, às vezes na inocência, para o treinador, soa uma pergunta idiota. Você, pô, perdão pelo termo, mas sou idiota. Ele responde de forma muito, cara, de uma forma muito deselegante. E aí o cara fala, pô, o cara super arrogante, super soberbo, sabe? Desce do seu pedestal, e aí isso gera engajamento. É por isso que eu falo assim, pô, um pouquinho mais, sabe, tá num momento tão bom, não precisa disso. E o Fernando Diniz sempre fica com aquele discurso dele de, ah, mas no ano passado, quando você diz no ano passado que não viu um bom momento, o Fluminense não poupou jogadores, a gente teve 3 derrotas seguidas, o Fluminense foi campeão brasileiro. Pô, então assim, você vai ficar falando, exaltando números e feitos que não levaram a título. Ah, mas aí vocês se pautam tudo a resultado. O mundo, o mundo infelizmente gira em torno de resultados.
é importante contextualizar, é importante a gente ter uma visão diferente do futebol. Eu concordo com tudo isso. Eu acho que o Fernando Diniz, sempre elogiei, um bom treinador. Critiquei ele várias e várias vezes pela fragilidade defensiva das suas equipes, mas a forma dele imaginar o futebol, a gente sempre criticou e nunca foi no tom de maldade. Eu, pelo menos, e eu vejo tantos outros, eu via que não criticava num tom de maldade, num tom de ser maldoso, de ser cruel. É num tom de, cara, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, muda alguma coisa. Porque a gente quer ver o seu bem, a gente quer ver o seu sucesso. O futebol que você pratica, ele é legal, ele é divertido, ele é entretenimento, ele é diferente de tudo. Os treinadores, para não perder emprego, eles criam times defensivos que rejeitam a bola. O Fernando Diniz, para não perder emprego, ele tornava a sua equipe ainda mais ofensiva. É algo muito diferente. Ele é muito fora da curva, ele é muito fora do padrão. E a gente, eu pelo menos, eu falo pessoalmente, a minha crítica era sempre no tom de, cara, por favor, muda alguma coisa no seu trabalho, cara, dá um passo atrás, sabe? Não é demérito você, pô, a exibição que o Fluminense teve contra o Atlético Paranaense foi uma clara demonstração do quanto o trabalho do Diniz evoluiu, o quanto o trabalho do Diniz, ele, cara, ele teve uma melhor, porque é um primeiro tempo amplamente dominado e um segundo tempo já tomando um pouco mais de ameaço, já jogando um pouco mais na contenção de segurar o resultado. Ele até fala da importância, a gente coloca o Thiago Santos para dar um pouquinho mais de segurança e sustentação defensiva. Olha como mudou. Porque se fosse o Diniz do passado, ele ia pôr mais um atacante para fazer 3, 4 e matar o jogo, desmoralizar a equipe adversária. Aí nessa você toma um, dois nessa brincadeira, mas é jogo de gol para gol, né? Então, ele mudou muito, ele melhorou demais. Só que essa coisa do temperamento, essa coisa dele, sabe, dar essas respostas extremamente de um tom deselegante com a imprensa, eu digo isso, pô, às vezes machuca. E eu acho que deve ofender ele algumas perguntas. Óbvio que machuca. Pô, cara, vocês estão fazendo uma leitura muito rasa. Tudo bem. Pô, os caras podem estar fazendo uma leitura muito rasa, mas ninguém tem a visão de jogo que ele tem. Eu não tenho. Eu não tenho. Se ele não pegar e explicar como ele explicaria para uma criança, eu não vou entender. E muita gente não vai entender. E é muito pior ele ficar respondendo perguntas, a forma como ele às vezes responde, como se ele estivesse conversando cara, com uma pessoa com um deficiente. Às vezes ele explica o negócio como se ele estivesse conversando com uma pessoa com limitações cognitivas. Assim, isso soa extremamente arrogante, é ofensivo, soa prepotente pra caramba. Por isso que eu digo, cara, ele melhorou muito dentro de campo, mas fora de campo, eu, eu, eu faço essa reflexão, não é nenhuma crítica, porque eu sempre digo que é para o bem dele. É para o bem dele. Ah, eu não tô nem aí pelo que você acha, tudo bem, sim. Ele pode não estar nem aí. E ele sempre diz isso, as pessoas fazem as críticas e a gente consegue o nosso trabalho. Eu acho que até por isso ele demorou muito para melhorar nesse sentido. Porque ele demorou para, se ele tivesse ouvido as críticas no passado, 2, 3 anos atrás, ele já teria melhorado isso no seu jogo, eu acho. Por isso que eu sempre digo, cara, um pouquinho de humildade. Eu acho que ele melhorou porque ele se cercou de profissionais bons, mas não porque ele ouviu imprensa. Não é demérito você ouvir imprensa. Ouvir imprensa não é. Cara, eu sei que esse repórter não sabe de nada. Eu sei que esse cara aqui ele gosta de clique. Só que eu sei que aquele cara lá, ele faz análises mais profundas, ele tenta se aprofundar, ele tenta ir além. A crítica dele é construtiva e é válida. Se ele tivesse feito isso há uns 2 anos, a minha crítica não vale de nada. Não vale de nada. É melhor ele nem me ouvir. É muito raso, assim, a ideia que a gente tem do Fernando Diniz, do jogo do Abel Ferreira, a minha ideia, a concepção que eu tenho do que ele pensa o jogo é extremamente rasa, é extremamente falha, é muito pobre. O que os caras pensam do futebol, da dinâmica dentro do jogo, cara, é extremamente complexo. Você pode falar, caramba, você tá, nossa, não é nada complexo, futebol é simples, não é, cara. Eles têm todo um trabalho executado por trás, e quanto mais longo o trabalho, melhor a composição, melhor ainda mais a composição. Então, acho que ele melhorando fora esse tratamento dele com a imprensa, isso abriria a porta para ele para de repente uma seleção brasileira. Eu não acho que ele hoje ele seja desconsiderado como uma opção para ser treinador da seleção. Eu não acho que ele é desconsiderado pela sua capacidade técnica. Eu acho que ele é um cara que entra na lista pela capacidade, pela forma como ele pensa o futebol,
cara, os recursos humanos que ele teria em mãos, ele ia praticar um futebol super divertido com a seleção brasileira, que é o que todo mundo quer ver. Que era o que muitas vezes batiam no Tite para ele, pô, a gente quer ver a seleção jogar mais, a gente não quer só resultado, a gente quer entretenimento também. E o Fernando Diniz, eu acho que proporcionaria isso, só que ele entra na blocklist da CBF em relação a um cara, porque para ser treinador da seleção, você tem que lidar com vários tipos de perguntas, tanto do Brasil quanto de fora. Você vai ouvir pitaco, você vai ouvir peteleco, você vai tomar paulistinha e por aí vai. Se você ficar com essa arrogância, eu não acho que ele é arrogante, mas a resposta às vezes soa num tom extremamente arrogante, extremamente prepotente e soberbo. Por isso que eu sempre falo, se ele melhorar nisso, vai ser muito bom para ele. Porque, pô, vai ter ele se estressa menos, ele tem um relacionamento mais amistoso com a imprensa, ele se diverte com coletiva. Você vê que toda vez ele tá com uma cara muito emburrada, mesmo quando ganha. Ele tá muito emburrado. É a coletiva do título. Cara, a gente ouviu um pouco aqui, ele é extremamente emburrado com as perguntas, né? Meio ranzinza. Pô, tem hora que você tem que curtir também. O Abel é um cara que às vezes eu pego muito no pé. Que às vezes ele é muito ranzinza, ele é muito grosso, elegante com a imprensa, mas ele vira e mexe, está se divertindo em coletiva, tá dando risada. A última coletiva dele foi extremamente divertida. E ele não deixa de falar de coisas importantes, ele não deixa de falar de tática de jogo, ele não deixa de falar de jogadores que poderiam ou não entrar, não deixa de criticar o calendário e ele se diverte. Então acho que se o Diniz fosse um pouco por esse caminho, ia ser bom para ele também. Acho, é a minha opinião. É o que eu falei. Então, mesmo se ele ou me ouvisse, ele muito provavelmente não consideraria a minha opinião, mas eu sou um grande fã do trabalho dele e eu torço muito para que ele seja bem. Eu sempre falo aqui, cara. Pô, mas você torce para tudo que é ter treinador. Torço, que vai vencer o melhor. Torço para Abel Ferreira, torço pro trabalho do Palmeiras dar certo, torço pro trabalho do Flamengo dar certo. Pô, a diretoria toma decisões erradas e você torce sim, porque o Flamengo economicamente é um time extremamente estruturado e hoje se sustenta. Então eu torço sim pelo sucesso do Flamengo. Torço pelo sucesso do Dorival, que foi anunciado agora, mesmo com todas as polêmicas, torço pelo sucesso do Cuca. Torço muito pro sucesso do Fernando Diniz. Torço, cara, imensamente pelo trabalho que vem sendo executado pelo Fortaleza e a gestão do Marcelo Paz. Eu torço pra. Pô, você torce pra todo, torço pra todo mundo. Torço pra todo mundo. Vai vencer o melhor. Vai sempre vencer o melhor e vai ser rebaixado aquele que cometeu algum deslize. Mas eu torço para todo mundo que está fazendo a coisa que eu considero que é certa. E aí você pode falar, pô, tá torcendo pro Cuca, o cara teve um passado nebuloso. Eu torço para ele esportivamente. Todos os problemas, a gente debateu isso na coletiva, né, envolvendo o passado do Cuca. Ele tem que dar um esclarecimento, ele tem que prestar contas disso para a sociedade. Mas esportivamente falando como profissional, torço muito para ele, porque sempre foi um profissional, até o que a gente sabe, ele sempre foi um profissional extremamente profissional, profissional extremamente, um treinador extremamente profissional. Então torço para ele também, como torço para o Sampaoli também. Muitos problemas de relacionamento, mas o cara é diferente, o cara é diferenciado. Então, o Fernando Diniz está dos treinadores brasileiros, está ali no meu top tranquilamente ali. Pô, de momento, eu acho que o Fernando Diniz é o treinador brasileiro que eu mais tenho torcida para dar certo. No momento. Era o Rogério Ceni. Não, o Rogério Ceni e o Diniz rivalizam ali, né? Um fica, às vezes eu torço mais para um, às vezes mais para outro, porque eu acho que são treinadores que pensam um futebol diferente. O torcedor São Paulo não pode me achar maluco. Ah, não dava mais, Rogério do São Paulo. Eu falei várias vezes, eu acho que eu preferia que o Rogério ficasse por uma continuidade do trabalho, mas já não estava dando mais certo, já não estava dando mais liga. Eu tinha esse entendimento também. Mas não vou deixar de torcer pro cara. Ele é extremamente vitorioso. Eu acho que ele pensa em futebol diferente. Quando ele assumir a próxima equipe dele, eu acho que ele vai fazer um trabalho autoral diferente. Ele aprendeu muita coisa com o São Paulo. Nesse trabalho do que deu certo e no que deu certo, ele só vai fazer um trabalho melhor, acredito eu, tá? Então, o Fernando Diniz, nesse momento, tá no meu. É o primeiro colocado aí dos treinadores brasileiros que eu torço muito para dar certo. Já deu certo, né? O Fernando Diniz já deu certo. Tem gente que desqualifica as Copas Paulista que ele tem. É título. É título. Então não tem essa de só tem Copa Paulista. É título. Tem treinador que nunca ganhou nada.
Tem treinador que nunca ganhou nada e talvez é até mais considerado que o Diniz, de repente. Então, você vê como é que é o futebol, a loucura que é o futebol, né? Vambora, já falei demais de Fluminense. São Paulo 3, América 0. Vamos falar um pouquinho mais quando. Ah, não. Eu ia ouvir a coletiva do Dorival, mas agora a gente vai de Renato Gaúcho, né? 3-0. O placar não reflete bem o que foi o jogo. Parece que foi um massacre do São Paulo, um passeio. Não foi bem assim. O São Paulo faz o primeiro gol do Luciano, um gol muito na sorte. O Cavicchioli entregou o gol. Cavicchioli entregou o gol para o São Paulo. São Paulo abriu 1-0. Final do primeiro tempo e a primeira metade do segundo tempo só deu América. Só deu América. Um sufoco do caramba, com o Rafael tendo que fazer defesas importantes. Não fosse o goleiro do São Paulo, a grande exibição, a grande atuação, uma noite inspirada, uma tarde inspirada, talvez a sorte do São Paulo fosse outra. Talvez a sorte do São Paulo fosse outra. Porque o São Paulo viveu uma crise de goleiros recentemente de ter alguém com confiança, se firmar na posição. Finalmente o São Paulo encontrou. Eu acho que depois desse jogo dá para cravar que o São Paulo, porque até então você ficava, pô, não vamos cravar ainda, né? O torcedor ainda ficava muito apreensivo, não vamos cravar, porque quando a gente achou que o Volpi ia se firmar, por exemplo, de repente virou cara, veio uma maré de más atuações que foi incrível. O Rafael acho que não, ele já chegou, já mostra personalidade agora, ele parece que ele chegou, assumiu a posição, ele está confiante e depois dessa atuação acho que ele tem tudo para seguir uma crescente no São Paulo, manter atuações consistentes. Se não fosse ele, talvez a sorte do São Paulo fosse outra, porque o América criou e teve volume, teve oportunidade para empatar e até virar o placar. Mas, como tudo na nossa vida, a gente não pode falar do si, mas a gente tem que falar do que aconteceu. E o que aconteceu foi que o América foi perdendo, foi se desgastando, um jogo de muita intensidade, foi se desgastando, o Mancini foi fazendo as substituições, em dado momento do segundo tempo virou um jogo de contra-ataques, o América contratava de cá, contra-atacava de cá, o São Paulo de lá, o Caleri faz o segundo gol e o terceiro gol já, ao apagar das luzes, já sacramentou a goleada, mas não foi bem o que o jogo mostrou. É aquela típica partida que o placar não reflete o que foi o jogo. Foi um jogo difícil, duas equipes que têm o mesmo nível. Como a gente falou aqui, a gente ouve de muitos programas esportivos, são equipes que vão brigar pelas mesmas coisas no campeonato. Nível de atuação muito semelhante. O São Paulo foi mais eficaz, isso é verdade. E a crítica que eu faço aqui agora aos jogadores, por que que eles não faziam isso com o Rogério? Pode não gostar do Rogério, o esquema tático do Rogério podia ser muito falha, eles podiam se sentir desconfortáveis. Cara, mas toda vez que o América chegava para atacar, era impressionante a aplicação e a devoção dos jogadores do São Paulo para tirar a área, para se jogar na frente da bola. Teve uma grande atuação do goleiro Rafael? Teve, mas o que a galera cara, se jogava e se matava para entrar na frente da bola e bloquear um chute é impressionante. Pouquíssimas vezes a gente via isso no time do Rogério Ceni. Eu acho que isso tem que ser cobrado. É óbvio que a gente sabe que pô, troca o treinador, os caras realmente jogam mais porque eles querem mostrar serviço, porque eles querem ser titular, tudo bem, mas tem que chegar no cara e falar, bonitão, você tá recebendo um salário que não é baixo e o que a gente espera é uma atuação assim em todas as partidas. Não agora para se firmar e chamar a atenção do treinador. A gente espera isso todo dia. Isso mostra que os caras são descomprometidos e não profissionais? Não chego nesse nível de crítica, mas eles estão recebendo para atuar assim, em todos os jogos. Não é só quando chega o treinador novo, que é para ganhar espaço, para ganhar mais visibilidade. Isso é legal, você acaba mentalmente dando um pouquinho mais, mas por que que raramente a gente via isso nos jogos com o Rogério? É um time de muita aplicação tática, é um time de muita força física, mas é o que eu falei, cara. O que me chamou a atenção era o quanto os caras se mataram dentro de campo. É impressionante. Se os caras tivessem jogado no modo operação padrão, como eles jogavam com o Rogério, o América, não tenho dúvidas que teria marcado pelo menos um gol. Não diria que venceria o jogo, mas teria marcado pelo menos um gol. Porque
porque o que os caras se mataram para tirar a bola era absurdo. O nível de concentração é absurdo. A troca de treinador muitas vezes proporciona isso. E muitas equipes fazem isso justamente para dar esse choque, para trazer um treinador, cara, que os jogadores podem ganhar mais espaço. O Luan, por exemplo, já jogou de titular, então você vê que já muda o panorama, já muda muita coisa. Mas não teve mudanças absurdas em relação ao que o Rogério Ceni fazia. O próprio Dorival insiste em dizer isso, não mudou. O Caleri falou, não mudou muita coisa. Não mudou muita coisa. Então, assim, se tá fazendo praticamente a mesma coisa que o Rogério fez, por que que a gente já viu uma postura diferente? Isso eu acho que tem algo que tem que ser cobrado dos jogadores. Porque ninguém tá lá de graça, ninguém tá fazendo um trabalho voluntário, tá todo mundo. Às vezes atrasa, às vezes atrasa. Mas parece que tá tudo em dia agora, né? Então, assim, o mínimo que a gente espera é que todo mundo tenha um mínimo de profissionalismo. Pelo menos é isso que todo mundo, todo o fã do esporte e principalmente o torcedor do São Paulo espera. Grande vitória, acho que é importante ressaltar a vitória. Nesse momento, o São Paulo não precisa de boas atuações, o São Paulo precisa de resultado. E até pela derrota para o Botafogo na primeira rodada, um jogo que também, se a gente fala assim, o placar não reflete o que foi a partida. A primeira rodada também é a mesma coisa. A vitória do Botafogo não reflete o que foi a partida. Então você vê que são equipes que estão muito semelhantes, estão muito parelhas. Isso mostra que o ano do São Paulo não vai ser tão fácil, vai ser difícil. E nesse momento é importante pontuar, é importante dar confiança, é importante que o Luciano ganhe confiança, que o Caleri ganhe confiança, é importante. O Marcos Paulo fez o terceiro gol, fazendo gol mais uma vez. Então, assim, é importante que esses caras sigam num momento de ganhar confiança, perdão, gente, de ganhar confiança, porque aí as coisas começam a fluir mais naturalmente, o torcedor para de pegar um pouco menos no pé. A vitória nesse momento é o que importa. Os níveis de atuação, isso deve melhorar ao longo do tempo, à medida que o Dorival de fato comece a fazer as suas mudanças pontuais e tudo mais. Mas o fato dele ter chego no Morumbi, a conversa que ele teve, e ele é um cara muito apaziguador, ele vai apagar todos os incêndios e mesmo que passe essa onda inicial de ansiedade, um misto de ansiedade com empolgação, mesmo que passe, os níveis de atuação do São Paulo vão seguir altos, porque o Dorival ele consegue isso, né? Mas vai oscilar. Aí é o grande ponto. Pô, já tá rugando praga? Não, todo mundo vai oscilar. Eu sempre falo aqui, antes que o torcedor fique bravo, todo mundo vai oscilar no Campeonato Brasileiro. Todos, todos. Aí a gente vai ver como é que o Dorival e essa equipe do São Paulo vai se sair, porque é o momento em que muitas equipes perdem a confiança e aí deixam escapar um resultado importante, uma vaga na Libertadores ou uma disputa de título, ou é o momento em que você, pô, mesmo jogando mal, vence e corre para o objetivo que você quer, uma classificação para Libertadores ou um título. Foi o que aconteceu com o Palmeiras no ano passado. E com várias outras equipes que são campeãs brasileiras, né? Não tô falando que o torcedor não se empolgue que no São Paulo, longe de disputar título, longe. Pode disputar, a gente sabe que o futebol tem dessas coisas. Ninguém imaginava que o Inter brigaria ali na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Ninguém, com todo respeito ao Internacional, acho que nem o torcedor colorado imaginava. Mas ter um pouco de calma, né? Mas é nesses momentos difíceis que você Palmeiras no ano passado, por exemplo, pô, a gente não tá jogando bem, não tá jogando bem, não tá jogando bem, mas sempre vencendo, vencendo e empatando, vencendo e empatando, vencendo e empatando. E aí, uma hora essa fase passa, as coisas voltam a acontecer, só que aí você pontuou o suficiente para conquistar o título, né? Então, esse vai ser a grande fase, acho que vai ser o grande desafio, não só do São Paulo, mas de todas as equipes. Essas equipes que a gente coloca, de repente, numa segunda partida. Nesse momento, tá? Não estou desqualificando ninguém, mas nesse momento a gente vê uma segunda prateleira. A primeira prateleira é, obviamente, que é o Palmeiras, o Flamengo, o Fluminense, que está vivendo tá embalado, né? Tá vivendo um grande momento, mesmo rodando o seu elenco agora, né? Conseguindo, cara, excelentes níveis de atuação e competitividade. Então vamos ver, cara, ao longo da temporada, mas é um início que anima o torcedor, é um início promissor e o resultado de trocar o treinador para mexer no ambiente, no estado de ânimo dos jogadores, aparentemente deu muito certo, tá?
mas não concordo com essa tática de guerrilha, se é que a gente pode dizer assim, que várias e várias equipes adotam ao longo do campeonato para ver se mexe com a moral do elenco, tá? Cuiabá e Bragantino 1-1. O Cuiabá até saiu na frente, o Bragantino conseguiu buscar empate. E aqui, Cruzeiro 1, Grêmio 0. Cruzeiro teve até o. Venceu com o gol do Bruno Rodrigues, teve até o Oliveira expulso, mas saiu com a vitória. Passou por momentos de muito perrengue, é importante destacar. É que alguns torcedores vão dizer o tal do saber sofrer. É preciso saber sofrer. Quando não se pratica um grande futebol, tem que ser, né, na cara e na coragem. E o Cruzeiro conseguiu uma vitória importante. Consegue, talvez, para alguns torcedores, para tirar a zica. Para uma das equipes que estavam mais embaladas no futebol brasileiro. O Grêmio estava com. O Grêmio tinha uma derrota em 20 jogos, se eu não estou enganado. E é a segunda derrota no ano do Grêmio. Segunda derrota no ano. Então, conseguiu frear uma equipe que difícil de ser batida. E vamos para a coletiva do Renato para a gente falar mais sobre. A gente ir falando um pouco mais sobre o jogo, né? O Ronaldo marcou presença e foi tietado, né? A galera pediu foto com o dono agora do Cruzeiro. Mas vamos embora, vamos para a coletiva do Renato Gaúcho. Arena Web, tá? O canal do Arena Web. Então eu faço o convite a você para entrar lá, se inscrever, se dá uma moral para a galera da Arena Web que sempre traz as coletivas, as principais coletivas, não todas, né? É muito difícil trazer todas, mas as principais coletivas, eles estão sempre lá cobrindo e no momento da coletiva, né? Ao vivo, deixar o meu like aqui, curte o vídeo se você gostar. Então, mais uma vez, faço esse convite. Por que que eu não estou no canal do Grêmio? Porque eu não sei por qual motivo o vídeo ele tá muito ruim. Tá muito ruim, eu ponho para rodar, ele fica todo o tempo carregando. Não sei se a minha internet também tá ruim, mas no Arena Web tá normal. Eu fiz o teste antes e no canal do Grêmio não sei o que tem no vídeo que ele realmente diminui a qualidade do vídeo no máximo. Eu tento pular as partes do vídeo, acelerar o vídeo, toda hora ele trava, ele fica carregando, eu não sei porquê, então eu peço desculpas aqui, você torcedor, o próprio Grêmio, né, que eu sempre gosto de deixar uma moral para a TV do clube, infelizmente hoje não deu, por problemas técnicos, talvez seja a minha própria internet ou o meu computador, eu não sei, não vou criticar aqui, mas o vídeo muito carregado, no Arena Web tá rodando normal, então vamos mais uma vez, deixar o crédito, deixa uma moral pra galera, gente, de verdade porque é muito conteúdo legal e ajuda muito a gente quando a gente não tem uma coletiva, quando não sai no canal oficial do clube, tá sempre no canal da Arena Web. Então fica sempre o convite aberto mais uma vez, vou reforçar e ser repetitivo, como diria saudoso Mauro Betti. Vamos embora com a palavra o técnico Renato Gaúcho e vamos. Também, por que o Grêmio não conseguiu hoje repetir atuações que vinha tendo ao longo dessa temporada? Boa noite. Não, o Grêmio teve altos e baixos na partida. Começou bem, depois começou a ceder espaço da equipe do Cruzeiro. Esse foi o primeiro tempo. Segundo tempo, nós tomamos o gol que não poderíamos ter tomado, da forma que foi. O Cruzeiro cresceu um pouquinho no jogo. Nós voltamos para o jogo novamente, criamos algumas situações claríssimas de gol. Poderíamos ter saído aqui com um resultado bem melhor. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu o que a gente queria. Jogar bem, jogar mal, vai fazer parte de qualquer equipe. Não é só o Grêmio. O Grêmio vinha se comportando bem, vinha jogando bem, e hoje, no meu entender, ele teve altos e baixos. Até porque a gente tem um sistema diferente, com a entrada do Natan, com o recuo do Vitória. Vai ser assim, já ter aquele entrosamento necessário. Mas eu gostei, na maior parte da partida da minha equipe. Se nós tivéssemos aproveitado melhor as oportunidades que nós criamos no final do jogo, poderíamos ter saído daqui com um resultado melhor. Infelizmente, aconteceu hoje o que vem acontecendo desde o início do ano. A gente tem criado, tem tido as oportunidades, mas infelizmente na hora de concluir a gente está se precipitando um pouco e a gente está perdendo muitos gols. Assim, se a gente parar para ver o histórico do Grêmio, como diz o Renato, isso vem desde o início da temporada, foram algumas goleadas, mas em outras tantas partidas no Gauchão, o Grêmio sempre
criando muitas oportunidades, com um grande volume ofensivo e perdendo muitos gols. Até por isso sofreu para passar pelo Ipiranga, sofreu na final também contra o Caxias. Poderia ter sido muito mais fácil a semifinal e a final do Gauchão, porque pelo volume ofensivo, pela produtividade ofensiva. Daí a converter em gols é outra história, mas pelo volume ofensivo praticado pelo Grêmio ao longo do Campeonato Gaúcho, era para ter tido uma conquista de título muito mais tranquila. Mas, como diz o Renato, e isso de fato aconteceu, o Grêmio vem sofrendo com essa última parte cara, assim, do jogo, do seu ataque, né? Sempre pecando no último momento, na finalização, sempre tendo essa dificuldade. Nessa partida não foi diferente. O Cruzeiro, como aconteceu no jogo contra o Corinthians, teve também os seus momentos, né? Não foi amassado pelo adversário, também proporcionou momentos de dificuldade, foi valente, mostra que o trabalho do Pepa pode dar resultado e alegria para o torcedor. Então teve, como diz o Renato, foi um jogo de altos e baixos. O Grêmio teve seus momentos, não aproveitou. O Cruzeiro teve seus momentos também. O Renato até fala, a gente poderia ter saído com um resultado diferente, mas poderia ter saído com um resultado pior também. Poderia ter saído com empate, com a vitória também, de repente, mas poderia ter perdido também demais. Então, teve um jogo de duas equipes que fizeram um jogo, a gente pode dizer parelho, se é que a gente pode dizer assim, como aconteceu com o Cruzeiro contra o Corinthians na primeira rodada, como aconteceu com o Grêmio contra o Santos também na primeira rodada. O Santos jogou ali, brigou para, de repente, sair até com empate. Não aconteceu. Citei o próprio jogo de Botafogo e São Paulo. Também foi outra partida que, de repente, o São Paulo não merecesse a derrota. Mas o futebol é feito disso, de resultado. A partida, a gente não pode fazer apenas uma avaliação fria de números, mas o resultado ele é o que consolida, né? Por isso que eu até falei do trabalho desse jogo, do primeiro jogo do Dorival. Pode não ter sido uma grande partida, o América brigou, sabe, dificultou muito, teve assim, bom porção do jogo, praticamente metade do jogo, né? Porque foi assim, metade para o final do primeiro tempo e a primeira metade do segundo tempo. Então dá para dizer que um tempo inteiro praticamente foi dominado pelo América. E o São Paulo meio desnorteado. Um time que claramente dificuldades de jogo que é consequência da troca de comando técnico. Mas a vitória, o resultado é o mais importante. Então, o Grêmio pode ter tido seus momentos, mas o resultado agora da derrota pesa. A mesma coisa do Cruzeiro. Pode não ter sido... De repente você pode dizer, não mereceu vencer, mas venceu. E pro ambiente que estava de já preocupação, sempre tumultuado com o torcedor. É impressionante. Eu falo que o Cruzeiro vem fazendo algo parecido com o São Paulo, né? Assim, quando tá tudo bem, aparece uma crise interna, o Cruzeiro não tá bem, não chegou na final do Campeonato Mineiro, o torcedor pegou no pé e aí depois pega no pé do Raposão, quer dizer, não tem paz, né? Nunca tem paz. Então essa vitória, o resultado é importante, não só para aliviar um pouco a angústia do torcedor, mas também principalmente para dar sequência ao trabalho do Pepa, que me parece que à medida que tenha mais sequência, mais jogos, mais tempo para treinar, me parece que vai ser um trabalho legal. Parece que vai ser um trabalho diferente. Não é um trabalho de um cara que... Pô, não vou dizer que... Pega o Vitor Pereira, por exemplo. Pega o Vitor Pereira, de um português que chegou com status de super campeão, um cara diferenciado. Não, um cara que chega com outro perfil, né? Chega numa equipe de uma segunda prateleira, então o trabalho é diferente, o elenco é limitado. E quanto mais tempo tiver, acho que mais tempo a gente vai ter, mais material a gente vai ter para dizer se o trabalho é bom ou ruim. Mas a princípio, torço para que seja, como torço para todos os técnicos, né? Torço para que seja muito bem sucedido. Com as dificuldades que aconteceram dentro do jogo, no segundo tempo você demorou um pouco para trocar, o jogo foi passando. A gente sabe que você tem uma série de problemas, várias lesões, mas também estão te faltando opções no elenco? Bom, isso é com vocês, né? Eu tenho um grupo
eu procuro trabalhar meu grupo, procuro fazer as trocas. Você sabe o quanto que eu gosto de jogador de velocidade pelo lado. Infelizmente, a gente não tem. O Ferreirinha está entregue ao departamento médico. O Zinho é um jogador com futuro, a gente está lapidando ele. Então, muitas vezes é importante esse esquema que a gente joga sem o jogador de velocidade, mas, ao mesmo tempo, tem determinados momentos de uma partida que é importante esse tipo de jogador para abrir a defesa do adversário. Eu não estou me queixando. Eu tenho conversado bastante com o Paulo, com o Antônio, com o Luiz, com o próprio presidente. Ele sabe da nossa necessidade. Vamos aguardar um pouquinho mais na abertura da janela. Nós estamos atentos ao mercado, a gente tem trocado ideias. Eu acredito que no momento que abrir a janela, a gente vai trazer esse tipo de jogadores. Cara, essa pergunta ela é muito recorrente, né, nas coletivas do Renato. Sempre perguntando se ele precisa de reforço, Ele sempre fala que, cara, esse é o grupo que eu tenho, eu não preciso de reforço. Hoje ele já deixou no ar que você está sempre conversando com a gestão do Grêmio e que eles estão cientes das carências e tudo mais, mas ele sempre é perguntado por isso, né? Fica até cansativo, né? Se ele perdesse a paciência, dessa vez algumas respostas mais contundentes, eu sou de acordo. Eu não acho que tem que repetir isso várias vezes, mas pô, cara, vocês me perguntam isso toda a coletiva, gente. Toda vez eu falo a mesma coisa, porque vocês ficam, volta e meia, vocês ficam perguntando. A oscilação é natural de qualquer equipe. Não tem o ponta de velocidade como o El Ferreira, como ele diz, né? É importante para quebrar as linhas, de repente um jogo e outro. Vai ter que jogar sem esse cara. Para ser sincero, o Grêmio até se sai bem. Só que não tá fazendo gol. Tem um cara que a gente pode dizer que, tecnicamente falando, é o melhor centroavante que tá no futebol brasileiro, e nem ele tá conseguindo fazer, inclusive perdendo pênalti no último jogo. Então tá difícil, tá complicado. Assim, o Grêmio tem criado oportunidades e situações de gol. Agora, essa questão da finalização é algo que pega. É algo que pega muito. Boa noite. Surpreendeu a escalação do Gabriel Grando no gol no lugar do Adriel. Queria que você explicasse o porquê dessa decisão. Bom, o Paulo, nosso vice-presidente, falou para vocês, né? Antes mesmo da partida, o porquê. Não quero entrar em muitos detalhes, não, mas é um recado que o Paulo deu diretamente, que eu vou dar. Tanto eu, Paulo, o presidente, o Luiz e o Antônio, nós estamos fechados. Se, lá atrás, os empresários, não são todos, mas alguns, circulavam dentro do clube e ajudavam a decidir algumas coisas, acabou. Acabou. O clube hoje tem comando. Então, o Adriel, ele simplesmente não jogou hoje, e essa pergunta você tem que fazer para ele, inclusive. Ele vai te responder. Tem que fazer? Bom, então pronto. Então, é uma consequência de coisas que ele não vem fazendo de acordo com o que o clube quer. O clube tem a cartilha e todo mundo tem que seguir aquilo ali. Eu já vim conversando com ele, ele é testemunha. Eu já conversei com ele umas 4, 5 vezes. Ele está sendo avisado de várias coisas. Ele tem que escutar quem quer o bem dele. E o bem dele são as pessoas que estão dentro do clube. Porque até no final do passado ninguém conhecia o Adriel. Eu banquei ele esse ano, nos ajudou, mas aí pessoas lá fora acham que, né, vão comandar o jogador. Não vão comandar. O Grêmio tem comando. O Grêmio tem comando através do seu presidente, através do seu vice-presidente, através do diretor, através do executivo e através do treinador. Então, estou mandando um recado para esse empresário que nem sei se é empresário. Eu gostaria de saber se ele tem o documento assinado pelo Adriel, coisa que eu não acredito. Até porque o Adriel tem contrato com outro empresário até o meio do ano. Então, o recado que eu dou para os empresários é o seguinte: fiquem calados. Fiquem calados e cuidem dos seus jogadores. Só cuidem dos jogadores. As decisões são nossas. Se começar a subir as coisas pela cabeça e ficarem prometendo coisas para os jogadores lá fora, o único prejudicado vai ser o jogador. E indiretamente o empresário. O recado que o Paulo deu, eu estudando, através do nosso presidente, através do diretor e do nosso executivo. O Grêmio tem comando. Quem quer. Se o empresário acha que nós estamos atrapalhando qualquer jogador dentro do clube, as portas estão abertas. O torcedor pode ficar tranquilo, que a gente sempre vai buscar o melhor para o clube. E essa pergunta, mais ou menos, eu tinha respondido, acredito que eu tenha respondido. Já dei o recado para quem tem que ouvir, entendeu? E agora você vai lá amanhã ou depois, se você quiser um companheiro teu, pergunte para o Adriano. Ele é a pessoa certíssima para responder a tua pergunta. Paulo já respondeu e agora eu estou respondendo. Mas a pessoa mais certa para responder é o Adriano. Perguntem para ele. E vou falar mais. Domingo ele vai jogar o Chapecó de novo. Estou marcando ele a partir de hoje, a partir de agora. Quem vai jogar domingo é o Chapecó.
Renato, essa decisão Caraca, agora o Renato mandou o verbo, diz que o Adriel não entra nem no próximo jogo. Eu não sei o que aconteceu, de verdade. Não sei o que aconteceu. A escalação, como perguntou o repórter, ela chamou a atenção, porque o Adriel, como diz o Renato, pô, foi bancado por mim ano passado, esse ano também, e vinha sendo o goleiro titular do Grêmio, e nenhum sinal de que pudesse perder a posição. De repente, uma escalação onde ele não está, esse discurso do Renato, né? Antes do jogo, o vice de futebol do Grêmio já tinha. Não sei se foi antes do jogo ou depois do jogo. Deixa eu ver aqui se eu tenho. Eu acho que foi após o jogo. O vice de futebol do Grêmio também falou sobre isso. Ele tinha. Ele falou que, como disse o Renato, falou a mesma coisa que o Renato. Ele vem descumprindo algumas normas do clube. Tem uma cartilha a ser seguida pelos jogadores. Quer dizer, o próprio Luizito Soares, cara de seleção uruguaia, jogou Copa do Mundo, Liverpool, Barcelona, Atlético de Madrid, o próprio Luiz Soares, ele segue a cartilha do Grêmio. Por que o Adriel não há de seguir? É uma loucura. É uma loucura. Eu não sei, peço perdão aqui, eu não tenho mais informações, eu nem procurei mais notícias, mais ruídos. Depois eu até procurar no canal do Farid se tem alguma coisa lá em relação a isso. Posso até ver agora, não sei se tem. Deixa eu abrir aqui uma aba do lado. Não vai aparecer nada para vocês. Aí eu tô abrindo a tela do lado aqui, tá? Não sei nem se tem ele falando alguma coisa sobre o caso. Não, não tem. No próprio canal do Farid ainda não tem. Só tem um pouco da coletiva também. Não tem muita informação. Não sei o que aconteceu. Por isso que por isso que assim, já sai logo de cara um discurso muito forte do Renato e não é nem queimando o jogador. Não é nem queimando o jogador. Ele fala, obviamente, que tem uma cartilha, que o jogador não vem seguindo isso, mas o discurso forte do Renato é em relação a galera que está em volta do jogador. Não sei se é empresário, o próprio Renato fala, eu acho que ele nem é empresário, porque o Adriel tem contrato assinado com outro empresário até o meio do ano, e me parece que é cara que vem palpitando, vem dando orientações ao atleta para fazer coisas que estão deixando não só o Renato, mas toda a alta cúpula gremista desconfortável e incomodada com o assunto. E o Renato falou: aqui tem comando. Mandou recado, soltou o verbo não para o Adriel, mas para essa galera que vem atuando nos bastidores. A gente sabe que tem muito disso, né, no futebol. Óbvio que não tem casos que a gente pode vir aqui cravar, mas sempre a gente ouve um boato ou outro em relação a um jogador que de repente vai na onda do empresário, aí cria um tumulto, cria um ambiente desconfortável. A gente sempre vira e mexe, a gente ouve assuntos em relação a isso. E o Renato fala, a gente quer o melhor pro cara. Muito provavelmente, se não quer, né? Se não quer o Adriel no Grêmio, só ir embora. A porta tá aberta. Então vai bancar o Gabriel, ele não vai pôr mais o Adriel, pelo menos no próximo jogo. E Chapecó, né? Que ele chama de Chapecó. E não vai com o Adriel pro próximo jogo. Muito provavelmente isso deve deixar, se é de fato um empresário, um futuro empresário, isso vai deixar o cara desgostoso, porque o fato do Adriel atuar valoriza, né, o atleta, e já o Grêmio já mostrou que não vai ser bem assim. Aqui quem manda é o Grêmio, aqui tem comando. Se não respeitar, amigo, vai ficar sem jogar mesmo, vai perder espaço, vai perder valor. É importante destacar isso. Então, eu queria entender um pouco mais do que está acontecendo. A gente peço perdão mais uma vez ao torcedor. Não tem muita coisa, assim, eu procurei por cima, não tem muita coisa, mas após esse discurso do Renato, muita coisa deve aparecer. E aí, mais uma coisa assim, você ouvir, de pegar um tweet, cara, eu não vou muito por essa linha. Eu sempre trago a discussão, a reflexão aqui no podcast quando saem grandes veículos de imprensa, porque você sabe que a apuração ela é muito bem trabalhada, é uma apuração que ela é muito séria. Então, não estou dizendo que de repente vem alguém no YouTube e fala alguma coisa que não é uma pessoa séria, mas entre você
pegar um post do Twitter e ver um artigo escrito por um grande jornalista, tem um peso diferente, né? Você sabe que ali houve uma apuração muito rigorosa em relação à veracidade do conteúdo. Então, quando a gente tiver alguma notícia mais concreta, aí sim a gente traz aqui, mas a princípio, um discurso forte, importante, e mostra que nesse Grêmio, nesse novo Grêmio, o Renato tem a chave do vestiário. Ele vai tomar as decisões, e se tiver alguma coisa que ele não gostar, ele vai soltar o verbo, e me parece que toda a diretoria e os dirigentes estão fechados com o Renato Gaúcho. Importante. A direção, o treinador e os jogadores estarem todos na mesma direção, porque isso já é um primeiro passo para você ter uma caminhada bem sucedida. Aparentemente, esse é o recado que passa. Se é ou se não é, aí lá na frente, ao final do mandato, a gente vai saber. Mas aparentemente, o primeiro recado que passa é esse. Treinador, gestores e jogadores estão fechados e seguindo na mesma direção. E quem não tiver fechado vai ficar de fora. Não vai entrar na festa. Vai ficar ali no cercadinho. É isso. Vamos só para mais uma e a gente fecha aqui. Opa, perdão, deixa eu... Decisão de jogar o Chapecó no domingo e também todo esse acontecimento com o Adriel, quanto isso influenciou no resultado de hoje e também pode influenciar no grupo de jogadores daqui para frente? Nada. Sabe por quê? A pergunta é boa, mas eu vou te responder diferente. Quem foi melhor em campo hoje? Eu falo para eles que a fila no futebol ela anda. Não deem oportunidade para o companheiro. O cara foi melhor em campo. Prejudicou em quê? Em nada, ele vinha bem. Mas o que entrou deu conta do recado. Então, o futebol, assim, a fila anda lá fora para algumas coisas. Ela anda dentro do clube também, para o jogador de futebol. Deu oportunidade? A vida é assim. Próxima. Renato, até desculpa. Caraca, por isso que eu gosto do Renato. Tem gente que não gosta do Renato, acho que ele é muito folclórico. Pô, eu gosto pra caraca do Renato. O Renato é puro entretenimento. É óbvio que assim, se eu falar isso pra ele, que ele é puro entretenimento, ele vai ficar bravo comigo. Mas, não, pô, tem a hora tem a hora da brincadeira e tem a hora de falar sério. Mas, pô, às vezes, até ele falando sério, eu me divirto com o Renato Portaluppi. O que isso impacta no grupo de jogadores? Nada. Nada. Se é um jogador que tá fazendo uma coisa diferente, que não tá seguindo a cartilha, não tem nem por que mudar. Assim, pô, imagina a gente tá junto ali no trabalho. Você tá fazendo tudo certinho, eu chego depois, chego tarde, faço 2 horas de almoço, você vai ficar incomodado. Pô, eu tô seguindo a cartilha da empresa, chego para trabalhar às 8, bato ponto, faço 1 hora de almoço, às vezes faço até menos para dar vazão no trabalho, vou embora às 5 da tarde. Pô, aí chega um cara aqui, em vez de chegar às 8, chega às 9, faz 2 horas de almoço, sai às 4, como é que é? Tô trabalhando pro cara, né? Tô trabalhando pro cara. Então, assim, eu acho que os jogadores estão vendo que algumas coisas estão sendo como, isso é com base no que falou o Renato Gaúcho, que ele não está seguindo algumas coisas da cartilha. Tem um problema de indisciplina no meio. Os outros estão vendo e falam, pô, o Luís Soares está aqui fazendo tudo certinho, o cara tá achando que é estrela, né? Se ficar de fora, melhor, porque a gente está fechado aqui, a gente está jogando pro grupo, a gente está jogando pelo Grêmio. Se tem vaidade ali, é melhor ficar de fora. E como diz o Renato, às vezes quando você roda a fila, isso o torcedor São Paulino pode até se identificar. Quando o São Paulo tentou encontrar um goleiro para o Rogério Ceni, foi muito difícil para substituir, de fato, o Rogério Ceni, se firmar na posição. Foi muito difícil. Alguns pareciam até promissores, mas depois desandou e foi difícil encontrar. Foi difícil, mas encontrou. Aparentemente agora encontrou um muito bom. Mas você também tem que ter essa felicidade de você rodar e o cara corresponder. O Grêmio teve essa felicidade, o próprio Gabriel Grando teve essa felicidade também, ele fez o seu papel, aproveitou a chance que teve com unhas e dentes, e é isso, o futebol é feito disso. Ainda mais para goleiro, para posição de goleiro, você tem que estar pronto sempre. Pode ser muito difícil você ter uma chance como titular, e quando você tem que abraçar. E ele abraçou. Acho muito difícil agora, em virtude do que o próprio Renato falou. Sei não. Assim, ou o Adriel ele se contenta com a reserva, porque dificilmente ele vai ser titular agora.
dificilmente. Pelo discurso tão forte que o Renato adota, ainda vai seguir a linha aqui, ó. Vamos ver só. Eu falei que eu ouvi só mais uma, mas ele vai seguir em relação a esse assunto, porque ele vai ser perguntado sobre o assunto ainda. Continuar esse assunto, mas é que foi tão surpreendente para o torcedor, até para nós que estamos aqui, né, em Belo Horizonte, mas que tipo de recado você já tinha dado para o jogador ao ponto da direção ser tão transparente? Confesso que há anos não víamos uma transparência tão grande em termos de um jogador sair da titularidade por questões fora de campo. Nada a ver com o campo, até porque ele vinha jogando bem, vinha atuando, e você mesmo foi uma pessoa que bancou inúmeras vezes aqui nas entrevistas coletivas. Que tipo de recado foi dado, que tipo de conversa? E é mais uma dor de cabeça que você tem na temporada em questão de blindar os jogadores com questões totalmente fora do clube? O jogador, a gente fala para eles, o clube blinda, o treinador blinda, o clube dá todas as condições para o jogador trabalhar, e o jogador não pode pisar na bola. Eu volto a repetir, o Grêmio tem comando. O Grêmio tem comando. Então, ele já vinha sendo avisado várias vezes, ele estava pisando na bola, eu vinha conversando com ele. É porque a gente não fala as coisas lá fora, vocês não ficam sabendo, a gente vai segurando. Chega uma hora, né, que a gente tem que frear. E vou falar mais, toda a conversa que nós tivemos hoje com ele, quando nós comunicamos que ele não iria jogar, eu olhei nos olhos dele e falei, eu estou fazendo isso, a diretoria está fazendo isso, para o teu bem. Ou acorda, né? Porque um jogador de futebol não pode ter 3, 4 empresários. 3, 4 enchendo a cabeça dele lá fora. Entendeu? Inadmissível. Só que as pessoas ficam enchendo a cabeça do jogador lá fora, o torcedor não sabe disso. E os problemas que tem que resolver é o treinador, a diretoria e o presidente. Nós resolvemos problemas. A gente avisa, a gente fala, a gente multa. E hoje ele foi multado e bem, inclusive. E já vinha sendo multado, já tinha recebido 3, 4 multas. O que a gente tem que fazer? Tem que dar exemplo. Então, mas vocês têm que perguntar para ele. Pergunta quem é o empresário dele. Pronto, essa pergunta você tem que fazer para ele. Quem é o empresário dele? Ah, não sei. Toda hora é um empresário. E aí toma na cabeça, toma aqui, vai morar num condomínio que, né, luxuoso, toma um carro do ano, luxuoso. E aí eu pergunto, como é que fica a cabeça do jogador? É simples. Ou a fila anda, meu amigo, não posso fazer nada. Eu estou falando essas coisas aqui, o Paulo já falou, para o torcedor saber que tem comando no clube e jogador que pisar na bola vai acontecer isso. Se não quer, eu costumo falar todos os dias para ele, tá ruim aqui no Grêmio? Tá ruim nesse clube que dá todas as condições para o profissional trabalhar? Eu sou o Grêmio, que é fazer um contrato comigo de 20 anos, eu assino. Eu jamais vou querer sair do Grêmio. Então o garoto tem que se valorizar, ele tem 22 anos, é pai de 2 filhos. Eu falei para ele, conversa com a tua esposa, troca ideias com ela, põe a cabeça no lugar, você está rasgando dinheiro. Eu espero que ele tenha aprendido, né? Mas a fila anda. Ô Renato, Grêmio e Cruzeiro com a equipe... Bom, sobre o assunto acabou, né? Agora vai ser perguntado sobre o jogo. De novo, né? De novo falou... Acho que é importante, assim, é complicado, porque isso gera um nível de exposição absurdo para o atleta. Agora, o torcedor agora é um cara que está marcado para o torcedor. Só que também se o Renato e a diretoria não se posiciona, aí de repente o cara meio que vira o... Então não é um filme de Hollywood onde tem mocinhos e vilões, mas se de repente ninguém fala nada, o cara meio que vira o mocinho. Pô, me afastou aqui, tá prejudicando a minha carreira. Né? O fato do Renato e da gestão se pronunciar sobre o caso, o cara pode até usar esse argumento depois. Pô, estão querendo me fritar, que maldade, né? Sou jovem. Só que pro torcedor não vai cair comprar essa história mais. Agora com essa, né? Com essa esparada aí que deram, o torcedor não vai cair nessa história. Então, como perguntou até o repórter, vai ser muito difícil você ver esse nível de transparência de um clube, né? De sair falando, porque era algo que não tinha nem boataria sobre o assunto. Aí o Renato vai até mais a fundo, falou que já vinha recebendo multas sucessivas e essa última foi uma multa ainda mais pesada. E aí depois ele vem com o exemplo, que é afastar do grupo, que é afastar do elenco, do grupo, né? Não do elenco, mas do grupo, né? Ele vai continuar compondo o elenco, mas afastado, né? Então cara, assim, a gente vai começar, depois dessa polêmica aí, a gente vai começar a ouvir um pouco mais sobre mais matérias, e assim que a gente tiver alguma coisa um pouco mais... Eu sempre falo aqui, coletiva, eu gosto de ouvir sobre o jogo, sobre a tática de jogo. Mas um pouquinho aí de pimenta também faz bem, cara. A gente também vive disso, né? A gente também gosta de ouvir
uma fofoquinha ou outra faz parte, né? Isso faz parte, então. E, gente, é isso. Com isso eu finalizo o podcast de hoje, quente, em relação ao ambiente do Grêmio, bastante quente. A gente vai saber mais notícias, quando a gente souber um pouquinho mais, a gente também fala um pouco mais sobre o assunto. Vou encerrando, vamos trazer só os jogos de amanhã, como a gente sempre faz, né? E a gente vai ter jogos importantes, Internacional e Flamengo, Vasco e Palmeiras, Santos e Atlético, Coritiba e Fortaleza, Goiás e Corinthians, tá? Então, vou acompanhar tudo sobre a rodada de domingo e amanhã a gente está de volta com mais podcast para vocês. Gente, valeu demais, ótimo final de semana para vocês, um forte abraço e até amanhã. Tchau.